Olá, meus amigos, muito bom dia! Com a graça de Deus, estamos iniciando mais um dia e também com a graça do Senhor, estamos aqui, você e eu, para ouvirmos um pouquinho de Sua Santa Palavra e também, daqui a pouquinho, para fazer a oração da fé, tá bem? Antes da gente continuar, por favor, deixa o like para o canal, aperte o joinha, inscreva-se no canal se você ainda não se inscreveu e ative o sininho das notificações para que você seja avisado quando lançarmos um vídeo novo. Também, aí no espaço dos comentários, você pode colocar o nome de pessoas pelas quais você deseja que nós oremos. Então, coloque o nome do pessoal aí e nós vamos transferir esses nomes para um caderno de orações e vamos orar por eles. Oramos por eles todos os dias, tá bem? Olha, na segunda carta do apóstolo Paulo a Timóteo, existe algo que Paulo disse para Timóteo que também serve para todos nós que estamos em Cristo. E o que é que Paulo disse para Timóteo que era tão importante? Bom, dentre tantas coisas importantes, Paulo disse para ele, e isso aqui é o Espírito Santo dizendo para todos nós agora. Ouça bem, capítulo 1, versículo 13, a referência está aparecendo aí, ó. Mantém o padrão das sãs palavras que de mim ouviste com fé e com o amor que está em Cristo Jesus. De novo, mantém o padrão das sãs palavras que de mim ouviste com fé e com o amor que está em Cristo Jesus. Olha que interessante o apóstolo Paulo dirigindo Timóteo. Timóteo era um jovem pastor que tinha um ministério pela frente, então Paulo estava instruindo Timóteo de que modo ele poderia ter sucesso no seu ministério e na sua vida também. Assim também o Espírito Santo está dizendo para todos nós aqui agora o modo pelo qual nós podemos ter sucesso em nossas vidas, mantendo o padrão das sãs palavras. Sãs palavras, no caso aqui para Timóteo, Paulo diz, das sãs palavras que de mim ouviste. No nosso caso, são as palavras que Paulo disse que estão registradas nas suas cartas, tá? Então devemos falar de um modo correto, de um modo espiritual. Por quê? Por que é tão importante a gente saber usar nossas palavras? Simplesmente porque a própria Bíblia diz que tudo aquilo que nós falamos, tudo aquilo que nós verbalizamos, acaba acontecendo, acaba se materializando, não é? Por exemplo, o Senhor Jesus tem uma passagem que no final ele diz assim, e tudo quanto disser assim será, ou tudo quanto disser será feito. Olha a referência bíblica aí, ó. Então as nossas palavras têm um peso muito grande na nossa vitória aqui nessa terra ou na nossa derrota, porque se falarmos as palavras erradas, como tanta gente fala e como tanto crente que devia estar usando a boca para um objetivo bom e, no entanto, está usando a boca só para confessar a derrota, não é? A gente vê esses crentes sofrendo muito. Então o crente vive falando de doença, vive falando do que sofre, vive falando de dificuldade financeira, vive falando que está com depressão. Então o crente vive falando bobagens, sabe? Ele vive confessando derrota, vive confessando o quanto é fraco, que não aguentam mais, não é? Que estão desanimados, vive a todo momento dizendo que estão com depressão, a minha dor, a minha doença, eu estou fraco, eu não consigo. Olha, essas são palavras sãs, palavras sadias? Não, são palavras malignas. De tanto a pessoa falar, acaba acontecendo. Agora, o oposto também é verdade. Se a gente usar as sãs palavras, como Paulo, vamos usar as palavras de Paulo, por exemplo. Olha só que interessante. Paulo, certa vez, disse assim, em todas estas coisas somos mais que vencedores. Então nós devemos falar segundo as palavras de Paulo. Eu sou mais que vencedor. Pronto. Diante de uma situação que aos olhos humanos parece impossível de ser vencida, eu vou dizer, em todas as situações, inclusive nesta, eu sou mais que vencedor. Olha que mudança de vocabulário, né? Que mudança no falar, não é? E isso acaba acontecendo conosco. Qual é o mistério? Qual é o mistério que há em falarmos as palavras corretas? Por que aquilo que nós falamos vem a acontecer?
Simplesmente porque nós somos feitos à imagem e semelhança de Deus. A Bíblia diz isso, não é? Que Deus fez o homem à sua imagem e à sua semelhança. Então, se Deus mesmo, como diz a Bíblia, criou todas as coisas com a sua palavra, Deus criou tudo falando, né? Então ele falava e aquilo que ele falava vinha a existir. Assim também, tudo que nós falamos vem a existir, só que nós devemos fazer como Paulo orienta, usando palavras sãs. O que são palavras sãs? Palavras sadias, palavras corretas, palavras que estão em sintonia com a palavra de Deus. Então, não falamos de derrota, não falamos de doença, não falamos de dor, não falamos de angústia, não falamos de impossibilidades. Não, nós falamos de vitória, falamos de saúde, falamos de bênção, falamos de possibilidades, falamos de milagres, falamos em sintonia com a palavra de Deus. Mesmo que aos nossos olhos tudo mostre o contrário. É assim que nós devemos proceder, mesmo que o nosso corpo sinta o contrário. Por exemplo, há uma passagem bíblica, olha a referência aí, que diz: diga o fraco, sou forte. Quer dizer, mesmo que a pessoa se sinta fraca, ela precisa falar, sou forte. Por quê? Porque aquilo que ela fala vai começar a afetar o seu corpo. Onde havia fraqueza, começa a surgir força, entendeu? Então, diga o fraco, quer dizer, você pode se sentir até fraco, mas não fala que está fraco. Diga que você é forte. Amém? Dá para dizer isso agora comigo? Repita comigo, eu sou forte. Não, é para falar, não é para pensar. Diga, abra a boca e fala, eu sou forte. E isso começa dessa maneira, tá? Por exemplo, muitos crentes, muitas pessoas vivem só falando de doença, né? Se você for conversar com a pessoa, meu Deus do céu, parece que a pessoa já está morrendo já, né? De tanta doença que a pessoa fala que tem ou que está com medo de ter. Então, em vez de falarmos disso, falamos o seguinte: pelas feridas de Jesus fomos sarados. É isso que diz a Bíblia. Isaías 53, Mateus capítulo 8, 1 Pedro capítulo 2. Pelas feridas do Senhor Jesus fomos sarados, porque Ele mesmo levou as nossas doenças e carregou com as nossas enfermidades. É isso, filho, é isso daí. Não falamos de miséria, nem de dificuldade financeira, nem de aperto financeiro. Nós falamos da provisão de Deus. Olha só o que diz a palavra: o meu Deus há de suprir em Cristo Jesus cada uma das minhas necessidades. Olha, essas são palavras sãs. Entendeu? Em vez de dizer, minha família não tem jeito, meu marido não muda, meus filhos não têm jeito. Olha, você está falando, isso aí vai virar realidade. Então nós dizemos, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Se você é mulher, você vai dizer, meu esposo é uma bênção. Se você é um marido, você vai dizer, minha esposa é uma bênção. Se você tem filhos que estão desviados da fé ou não conhecem Jesus ainda, você vai dizer, os meus filhos são herança do Senhor. E eu e a minha casa serviremos ao Senhor, né? Muito melhor do que você dizer, essa minha casa é um inferno, esse povo não tem jeito. Você vai ter na sua vida segundo as suas palavras. E o apóstolo Paulo diz aqui no caso para Timóteo, usa de sãs palavras que de mim você ouviu. Quer dizer, nós não ouvimos Paulo reclamar da vida, nós não ouvimos Paulo falar de derrota. Nós não vemos na Bíblia o Paulo aqui falar de depressão, que está com ansiedade, que está sofrendo. Não, você vê ele apenas falando em termos vitoriosos. Você vê Paulo falando em termos de conquista. Você vê aqui Paulo passando por diversas dificuldades, mas você vê Paulo em todas as dificuldades sempre louvando a Deus e glorificando ao Senhor. E é por isso que Paulo sempre teve sucesso no seu ministério. E Timóteo é a mesma coisa, porque Timóteo aprendeu. Então, ele falava conforme as palavras sadias que ele havia ouvido Paulo falar. Façamos a mesma coisa. Você está começando o dia agora, não tá? Por que não começar o dia mudando o seu modo de falar? Em vez de falar, tem que trabalhar, aquela firma é complicada, não tem jeito lá, aquele povo lá é tudo esquisito. Né? Não fala isso não. Você vai dizer assim, eu vou trabalhar e vou ser um vencedor lá dentro. Eu vou ser mais que vencedor lá dentro. Eu tenho os problemas para resolver, mas pela fé em nome de Jesus, eu já venci todos os problemas. Você vai dizer isso daí. Você de repente está indisposto com alguém lá na firma, está até sem vontade de trabalhar, você vai dizer, não, eu vou trabalhar,
porque maior é o Espírito Santo que habita em mim, que me concede amor e perdão, do que tal pessoa que está lá, que tem alguma coisa contra mim. Eu vou e ainda vou abençoar aquela pessoa. Você vê, tudo isso, todo esse modo de falar, cria mesmo, assim como a palavra de Deus criou tudo que existe, né? Deus falou e as coisas vieram a existir. Quando você tem esse modo de falar, você cria ao seu redor aquilo que não existia. Você cria aquilo que você está falando. Aquilo que você fala começa a vir à existência. Você cria um ambiente propício para Deus confirmar a tua palavra, entendeu? Então vamos mudar o modo de falar, não seja como a maioria. A maioria das pessoas pode ver, a maioria murmura, reclama, fala mal dos outros, faz fofoca, não é? Sempre fala em termos de dificuldade, a vida tá difícil, né? As coisas estão complicadas. Isso aí é conversa para gente derrotado. Você para de falar desse jeito. Não tem nada difícil para quem está em Cristo, não. Para quem está em Jesus, tudo é possível. Falemos dessa maneira, tá bom? Vamos falar com o nosso Pai agora então, antes de você sair para trabalhar ou para cuidar da casa, para levar as crianças para a escola. Vamos fazer uma oração de fé agora para começar o dia na bênção? Oremos ao Pai então. Nosso Deus e Pai Todo-Poderoso, muito obrigado porque o Senhor é aquele que nos ajuda, aquele que nos fortalece, aquele que nos sustenta, aquele que nos confirma. Obrigado, Pai, pelo Senhor estar sempre conosco, nos amparando e nos ajudando. E é porque o Senhor disse isso na Tua palavra, Pai. Ou seja, que nós somos mais que vencedores. É que nós te damos graças, porque nós começamos este dia sim, como mais que vitoriosos, como mais que vencedores, segundo a Tua palavra. Meu Pai, abençoa essa vida que hoje está pedindo a Tua ajuda. Essa pessoa que está enferma seja curada, essa pessoa que está fraca seja fortalecida, essa pessoa, Pai, que precisa de um milagre. Pai, opera um grande milagre na vida dessa pessoa que ora comigo nesta manhã, em nome do Senhor Jesus. Pai, eu te agradeço pela vitória, pela resposta. Abençoa, Pai, esse casal, abençoa, Pai, essa família, que o dia dessa pessoa hoje, meu Deus, seja um dia realmente vitorioso, abençoado e milagroso. Tudo isso para a Tua honra e para a Tua glória, em nome do Senhor Jesus. Amém e graças a Deus. Louvado seja Deus, meu amigo e amiga. Aprendeu? Põe em prática. Eu sei que muitas vezes é difícil mudar o hábito, porque a pessoa está tão acostumada a falar bobagens, né? A falar de modo derrotado, de modo desanimado, que é difícil mudar o hábito para começar a falar a coisa certa. Mas se você persistir, se você perseverar, daqui a pouco vai ser natural para você falar de vitória e não de derrota. Enquanto está todo mundo ao seu redor falando de coisa ruim, está lá você falando de Deus, ou falando das promessas de Deus, ou falando de vitória, ou falando da possibilidade que Deus te dá de aconteceu o milagre na sua vida, né? Enquanto está todo mundo falando que as coisas estão difíceis, está lá você dizendo, o meu Deus vai suprir cada uma das minhas necessidades, e dessa maneira você vai vencendo dia a dia, tá bem? Meu amigo e amiga, tenha você um excelente dia, vitorioso, abençoado, e até a próxima!